Amor não se pede, carinho não se implora, atenção e cuidado não se exigem. Cada um só oferece o que tem dentro de si, e eu não vou mais me machucar por aquilo que não recebo. A partir de agora, nunca mais darei prioridade a quem me vê apenas como uma opção. Cansei de esperar por migalhas de afeto, de aceitar menos do que mereço. Cada lágrima que derramei foi um lembrete. Eu mereço mais. Cada noite em claro me ensinou que não posso depender de quem não sabe cuidar do que eu entrego de coração. Minha paz vale muito mais do que qualquer relação sem reciprocidade. Escolho me amar em primeiro lugar, não sou uma alternativa a um passatempo. E se você não enxerga isso, não precisa me procurar. Vou seguir em frente com quem entende o verdadeiro valor do amor e do respeito. Não vou mais implorar por atenção nem pedir o que já deveria ser natural. Vou erguer a cabeça, sorrir e continuar. Porque no final sei que sou o suficiente e mereço alguém que perceba isso. Porque hoje em dia o mundo não é mais para amadores. Existem pessoas que apenas querem ferir seu companheiro, concorda com isso?